Então, boa tarde a todos. É uma alegria estarmos aqui novamente, né? Nesse dia de hoje chuvoso. Se estamos aqui é porque estamos bem, né? Passamos o temporal e toda a perspectiva de momentos difíceis, não é? O tema hoje que nós separamos para conversar é um tema bem profundo. E a princípio pode parecer até muito dolorido, né? Mas vai ser um tema muito bonito para nós refletirmos sobre a nossa vida. Que é, então, nunca desistir. E aí vocês podem até se perguntar assim, puxa, mas será que a Renata quer dizer com isso desistir da vida? Até pode, num certo aspecto, né? Porque desistência é um termo tão amplo. A gente pode desistir de tantas coisas, não é verdade? Assim como podemos escolher por tantas coisas. Então, nunca desistir, nós vamos fazer uma reflexão sobre desafios da nossa vida, sobre as esperanças, sobre paciência e sobre perseverança. Aí eu gostaria, então, de começar trazendo para vocês uma fábula muito simples e muito antiga, que a gente nem tem comprovação de quem falou sobre ela, né? Mas, no geral, aqui todos nós já ouvimos na infância sobre essa fábula da lebre e da tartaruga. Então, ela começa assim, com as minhas palavras bem simplificadas. A lebre e a tartaruga viviam na floresta e eram vizinhas uma da outra. A tartaruga era uma pessoa muito calma, muito determinada, não tinha pressa para nada, equilibrada, constante, fazia tudo sempre do jeito dela, pensava muito nas atitudes, no que ia fazer, era cheia de ponderações. E a lebre era agitada, ansiosa, sempre ligeirinha, sempre fazendo tudo correndo, deixando algumas coisas pelo caminho, não pensava muito no que fazia, não pensava muito nas escolhas que fazia. Um certo dia, a lebre brincou muito, riu muito da tartaruga com aquele jeito tão lento dela, tão cuidadoso, né? E aí disse para ela, puxa, tartaruga, se a gente aposta uma corrida, eu chego muito antes de ti e ganho com certeza. A tartaruga não era muito chegada a desafios, a apostas, ela não se preocupava com o que os outros pensavam ou comentavam sobre ela, sobre a maneira dela viver. Ela era muito focada em fazer o seu certo, que era certo para ela. Mas ela pensou assim, tudo certo, tudo bem. Se a lebre quer brincar, então vamos brincar. Ok, dona lebre, eu vou aceitar então a corrida. E as duas combinaram lá um certo momento, um certo lugar e largaram a corrida. A tartaruga, daquele jeito muito tranquilo, passo por passo, preocupada em uma perna de cada vez, pensando se era melhor um pouco mais no meio da estrada, um pouco mais para o outro lado, e assim ela foi. Durante o caminho, organizando as suas passadas, a maneira como ela pisava, desviando de uma pedrinha, passando um pouquinho mais para o lado, porque tinha uma poça de barro, e a lebre saiu correndo, passando pelas pedras, caindo no barro, e nem olhando para trás. Como a tartaruga era muito mais lenta, de fato, a lebre parou no meio do caminho e pensou assim, eu vou tirar um cochilo, né? Eu não vou esperar, tartaruga, eu vou ganhar, já está ganha a minha corrida. O que aconteceu? A lebre, que não tinha nenhuma preocupação em fazer bem feito, né, em se determinar, em vencer e em deixar cumprir aquela etapa, aquela trajetória dela, acabou pegando no sono, porque aquilo era uma brincadeira para ela.
Aquilo era leviano, aquilo não tinha importância, não tinha um planejamento, não tinha um motivo. O único motivo era se divertir com a tartaruga, que era lenta. Para lá que a tartaruga chegou no limite da linha combinada e a lebre estava dormindo. Ao acordar, viu que a tartaruga, com a sua determinação, com o seu planejamento e a sua constância, chegou e ultrapassou a linha combinada e foi a grande vencedora. Puxa, mas essa fábula é tão antiga, né? E lá na nossa época da infância, a moral da história era que nem sempre aquele que faz tudo rapidinho é o que faz melhor, né? É o que faz mais bem feito. Era mais ou menos assim. Mas nós sabemos que a gente pode interpretar de várias maneiras. Então, hoje eu gostaria que nós focássemos na tartaruga e não na lebre. A tartaruga era organizada, determinada, ela sabia o que ela queria, ela planejou as passadas, como que ela ia atravessar aquele caminho, ela desviou dos obstáculos que ela pôde, ela enfrentou as pedrinhas, né? Cuidando para não se machucar, e ela foi no ritmo dela, lenta, mas organizada, constante, perseverante e paciente naquele caminho. E aí eu vou trazer um pouco da fala da Samara, que falou tanto que o nosso objetivo da vida era a evolução. Vamos pensar então a vida, pegando um gancho do evangelho de hoje? A vida é esse caminho, da largada até a chegada. A largada pode ser o nosso nascimento, nosso momento da nossa reencarnação aqui, nesse período. A nossa chegada pode ser a linha próxima quando nós chegarmos ao desencarne, ao momento de deixar para trás. Então, nós vamos focar agora nesse caminho que a tartaruga e a lebre percorreram, fazendo a seguinte pergunta para a nossa vida, né? Como estamos enfrentando os desafios da nossa vida? Estamos enfrentando como a tartaruga enfrentou aquele caminho ali, ou como a lebre enfrentou? Vocês não concordam comigo que ambas têm virtudes? Porque a lebre tinha, sim, as suas virtudes. Né? Naquela ansiedade dela, ela tinha motivação, ela tinha ação, ela tinha movimento, ela ia e fazia, ela era ligeira, tinha um raciocínio rápido. Porém, ela não sabia se organizar bem. Né? Ela deixava com a ansiedade dela se fazer as coisas de uma maneira desorganizada, podendo até mesmo se machucar nas pedras, nas poças d'água, cair no barro do caminho da estrada. Mas a tartaruga foi constante, planejada e organizada. E aí nós vamos pensar como que nós estamos levando a nossa vida. Será que a gente veio hoje aqui de maneira desorganizada? Eu não sei nem como é que eu vim parar aqui. Não, a gente se organizou. Tá chovendo, né? O dia todo mais feio. Nós trouxemos a sombrinha, o guarda-chuva. A gente veio com um casaco a mais, porque o tempo já mudou. A gente já veio organizado para ver se daria tempo para chegar para a palestra, a hora que a gente vai sair, o horário do ônibus, ou se a gente vai voltar de Uber, como é que vai ser, né? Nós planejamos e nos organizamos. E é assim a nossa vida. Nós precisamos ter um planejamento, a gente precisa prestar atenção no que nós desejamos, ver se aquilo que nós desejamos, nós temos condições de conseguir, ou pelo menos como nós vamos buscar atender aos nossos desejos e às nossas necessidades nesse caminho, não é? E aí nós vamos pensando então, como que estão esses enfrentamentos? Será que nós estamos com planejamento? Será que nós estamos com determinação? Será que a gente tem esperança de conseguir chegar lá naquele ponto
que a gente almeja, que a gente olha. Esse ponto de chegada, ele pode ser o final da vida, da nossa vida, com mais saúde, com mais leveza, com alegria, né? Com aquele cumprimento de ter educado os filhos e ter feito todo o possível para que eles fossem homens de bem. Aquele final da chegada pode também ser a conquista de uma casa própria, pode ser a conquista daquele trabalho que a gente gostaria de ter, aquele emprego, pode ser a conquista daquele curso que a gente sonhou tanto e muitas vezes se preparou tanto, que aquela mãezinha, aquele pai se determinou tanto para que a gente conseguisse chegar lá. Não é? Qualquer conquista, qualquer ponto de chegada é válido e tem um valor para o nosso coração. Porque os nossos desejos importam muito, principalmente os desejos que nos levam para a evolução, né? Como a Samara falou, o objetivo da vida é a evolução. E nós estamos com esperança? Nós botamos esperança em tudo aquilo que a gente quer? Aí a gente tirou do dicionário o significado de esperança. Sentimento de quem vê como possível aquilo que se deseja. Confiança em coisa boa. Fé. Expectativa. Espera. Aguardo. Ter esperança é estar focado naquilo que a gente deseja. É saber que aquilo é bom para nós, mesmo que nem sempre o seja. Porque a gente não tem todas as respostas. A gente vai construindo no caminho entre a largada e a chegada os melhores passos. Vamos decidindo, vamos nos ajustando naquele caminho ali. Vai chover no caminho, vai embarrar a estrada, pode dar um ciclone, cair uma árvore, a gente vai ter que tirar aquela barreira ali. Nós vamos ter que parar para dar uma descansadinha, não é? Porque nem tudo na vida e nesse caminho acontece da maneira como nós planejamos e como nós esperamos e queremos. E a gente vai ter que ir se ajustando. E aí a paciência, onde é que vai entrar isso? Aí, né? Como diz lá no dicionário, a virtude que consiste em suportar dissabores e infelicidades, resignação. Puxa vida, mas paciência então é enfrentar dissabores? Por acaso aqui alguém não tem nada ruim na vida? Não enfrenta nada? Não, né? Todos os dias a gente acorda com algum enfrentamento, né? Nem que seja sair da cama porque estamos cansados, com sono, né? O chuveiro hoje em dia, né? Já é um enfrentamento a gente sair para a rua, né? Muitas vezes é uma aventura a gente sair para a rua de casa, não é? A minha aventura do meu dia hoje vai ser assim, assim, assim. E vamos lá. Mais um significado. Calma de esperar o que tarda. A tartaruga teve calma. Ela esperou o que vinha no caminho. Mas e como que ela esperou? Parada? Não. Ela era calma, tinha suas limitações de velocidade, mas ela agiu. Ela seguiu em frente. Ela foi. Em nenhum momento a tartaruga disse: eu não consigo. Eu sou muito fraca. A lebre é muito mais rápida do que eu. Ela nunca pensou em desistir. Ela só foi. Capacidade de persistir numa atividade difícil. Perseverança. A tartaruga foi perseverante. Ela não desistiu com a dificuldade e a limitação dela. Limitação física dela. Ora, uma tartaruga, aquelas pernas curtinhas, contra uma lebre, as pernas longas. Como que nós estamos na nossa vida em relação às desistências e às escolhas? Nós vemos tanto o que nós escolhemos, a gente quer escolher tudo, né?
A gente quer escolher o que quer comer no café da manhã, escolher a roupa que quer colocar. A gente quer escolher o trabalho, a gente quer escolher um namorado, um marido. A gente vai escolher a profissão, ou o melhor trabalho. Nós temos as nossas exigências também em relação ao outro. Mas como que estão as nossas desistências? Porque nós podemos também desistir de algumas posturas e algumas escolhas que não foram as melhores. A gente pode desistir daquele trabalho que nos adoece, que nos prejudica. A gente pode desistir daquele relacionamento que nos maltrata, que nos prejudica. A gente pode desistir daquele hábito ruim para a nossa saúde, daquele vício. Porém, nós também acabamos desistindo de viver enquanto estamos vivos. Isso quer dizer que a gente vai cometer o suicídio? Não. Mas nós desistimos nos desanimando, quando a gente acha que o outro tem muito mais condição do que nós. Quando a gente se compara, quando a gente se frustra, porque o dia não deu certo como nós imaginávamos e a gente vai desanimando. Todo dia terão escolhas e terão desistências. Eu vou desistir de pegar aquele ônibus ali porque ele está muito cheio. Mas eu vou escolher chegar 10 minutos atrasada no trabalho. E eu vou ter que enfrentar a consequência de me chamarem a atenção porque eu me atrasei 10 minutos. Ah, mas é que o ônibus estava muito cheio. Alguém pode nos dizer, desce no ônibus cheio. Você fez uma escolha. A gente pode. Escolhas e desistências. E quando a gente começa a desistir mais do que deveria? Porque sim, nós temos grandes momentos de desânimo na vida. E isso é natural, faz parte do nosso caminho, faz parte do ser humano. O se acomodar, o se desmotivar. Para nós, trabalhadores aqui na seara espírita, a gente também, às vezes, desiste de alguns trabalhos. Às vezes, a gente precisa desistir por um tempo para repensar, para analisar, para nos reencaixar, para descansar. Mas é muito importante que essas desistências sejam só um tempinho para renovação, para reativar a motivação, a vontade, e não uma parada completa. A tartaruga não parou, ela foi do jeito dela, no tempo dela, do jeito que ela podia. Aí eu separei um trecho deste livro da Joana de Ângeles e do Divaldo Franco, que diz assim: os desafios têm o objetivo de promover o ser humano. O desafio diário, né? A gente acorda e já tá, opa! Qual o desafio para o dia de hoje? É através dos objetivos pessoais firmes, em direção ao futuro, que se consegue alcançar as planuras da paz. A gente quer a paz assim. A gente não quer percorrer o caminho, né? É cansativo percorrer o caminho. Mas não existe outro jeito. O caminho nos foi dado quando a gente nasceu. Não é? E nós temos um tempo para cumprir com ele. E o objetivo desse caminho é a evolução, como a Samara dizia, né? A evolução. E nesse caminho nós ainda temos reforços. Nós nascemos de alguma família, temos pai e mãe. Muitos não têm mãe, muitos não têm pai, muitos não têm uma família. Mas nós temos amigos, alguém que nos cuidou e nos alimentou, porque por pior que tenha sido a nossa infância, nós só estamos vivos porque alguém nos alimentou e nos cuidou. O ser humano é o único animal que não vive sem o outro.
por mais difícil que tenha sido a nossa infância, alguém nos manteve vivos. Por amor. Ah, mas era obrigação, me cuidaram por obrigação. Não, foi por amor. Porque Deus nos deu a oportunidade da vida por amor. Porque nós nascemos por amor. Não é? Então, vamos valorizar esse amor e esse momento evolutivo que nós temos. Ninguém nunca nos disse que seria fácil. A tartaruga sabia que seria difícil. Mas ela ignorou a palavra impossível. E foi do jeito que foi possível. Ela não estava preocupada em sucesso na chegada. Ela só queria fazer o que ela sabia. Caminhar passo a passo, do jeitinho dela. E o que significa perseverança? Qualidade de quem é persistente, de quem insiste. Ter constância. Todos os dias. A gente acorda todos os dias. Vamos lá, vamos respirar. Ah, mas hoje eu não estou bem. Tá tudo certo. Ah, mas eu fui na minha escola e estava todo mundo alegre, sorridente. Quantas vezes a gente sorri e não está bem por dentro? Não é? Mas a gente precisa mostrar a nossa amargura na cara, no rosto, na expressão e vai começar a xingar e reclamar? Não, a gente não precisa, né? Tá tudo bem hoje, Renata? Tudo jóia, tudo super bem. E aí daqui a pouco a gente pensa assim, se eu soubesse como eu tô irritada hoje. Mas a gente não vai ficar distribuindo negativismo por aí, né? Tá tudo bem. E de tanto dizer que está tudo bem, sim, daqui a pouco está tudo bem. Porque aquela névoa, aquele mal-estar que a gente tinha, ele vai embora. A gente se distrai. Né? Olha ali no slide, né? A persistência, a perseverança da florzinha nascendo no meio de uma rachadura no concreto. Aqueles que defrontam obstáculos e derreiam com facilidade sentem-se propelidos à desistência da mensagem educadora. Quando a gente espera da vida somente facilidades e que todas as outras pessoas nos sirvam, ou nos entendam, ou nos ajudem, nós não vamos colher a evolução. Porque a dor é a forma terapêutica da evolução no nosso planeta. Talvez em outros planetas do orbe tenha uma outra dinâmica. Mas em todo o universo, a dor tem uma ação terapêutica na nossa vida. E sim, dói, porque a gente se frustra quando o dia não está dando como a gente imaginava, não está acontecendo como a gente imaginava. Isso faz parte da nossa vida. Indispensável repensar-se na finalidade ideal da reencarnação e aproveitar a divina concessão do bem-querer. Deus nos concede, então, essa vida, né? E nós precisamos sempre repensar o que estamos fazendo dela, para que nós nunca desistamos de qualquer planejamento. Muitas vezes nós precisamos refazer os planejamentos, modificar o caminho, ajeitar para que lado nós vamos. Mas desistir da vida e dos nossos planos, se eles forem no bem, não podemos. Aqui eu trouxe algumas frases de um médico psiquiatra que foi preso nos campos de concentração com a sua família lá na época da guerra. Preso pelos alemães. Ele perdeu toda a família no campo de concentração, mas ele criou uma teoria de que o sentido da vida é o que nos mantém vivos. Então, Viktor Frankl tem as seguintes frases: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Se eu tenho um objetivo
Como eu vou fazer? Eu vou dar um jeito. Se não deu desse jeito, vai do outro jeito. Sabe aquela brincadeira do ditado? Se não dá de um jeito, dá do outro jeito. Se não tem tu, vai tu mesmo, né? Nós brasileiros, nós vamos dando os nossos jeitos, né? A gente não brinca, vou dar meus pulos agora. Agora eu vou dar meus pulos e vou conseguir. É assim com a vida da gente. A gente não dá pulo o tempo inteiro, gente, dá, né? Quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Não temos o controle sobre tudo e nem sobre os outros. Temos o controle sobre nós e também não é completo, porque leva um tempo para nos modificarmos. Mesmo diante do sofrimento, é possível encontrar um sentido, que o amor é a meta mais alta e que a felicidade é uma consequência e não um objetivo. Um objetivo. Só vamos alcançar a felicidade se formos para a estrada como a tartaruga. Nós somos espíritos imortais. E a grande maioria das dores, elas são causadas porque nós perdemos essa dimensão humana. A gente fica muito preocupado com tudo na nossa vida, principalmente com as coisas materiais, e nós vamos deixando esses momentos de reflexão como este que nós estamos fazendo aqui, de lado. E quando a gente começa a deixar o nosso mundo íntimo, a reflexão, o nosso cuidar de nós, dos nossos sentimentos de lado, nós estamos desistindo da evolução. E estamos dando o braço para as dores e para o sofrimento. Então, a perda de significado vai nos trazendo todo esse sofrimento e toda essa dor. A gente precisa criar, então, essa resistência, né, espiritual e ir aceitando que a alma é imortal e que nem tudo vamos conseguir nesta atual reencarnação. Mas alguns conselhos da espiritualidade para nós. A evolução é inevitável. Se nós desistirmos de um projeto hoje, teremos novas oportunidades, novos projetos. O ser humano anseia sempre o crescimento e a vida é impermanente. Ela não vai ser sempre igual. Não vai ser sempre igual. Hoje eu tenho uma condição, amanhã eu tenho outra condição. Hoje eu tenho uma disposição, amanhã eu tenho outra. Hoje eu tenho uma saúde, amanhã eu terei outra. A reencarnação é uma grande oportunidade. É o presente de Deus para nós. Então, nunca desistir não é somente terminar com a nossa vida, mas é não desistir das pequenas atividades. Não desistir desse trabalho interno, de buscar o bem, de buscar Deus em nós, de nos aperfeiçoarmos. E agora, então, para encerrar, eu vou ler um texto do livro Assim Vencerás, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Burilamento. Se a aprovação te busca, não desanimes, segue. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Todos vivem na Terra com lições e problemas. Pelas próprias tendências, saberás por que sofres. Deus te orientará. Muito obrigada, meus irmãos. E eu desejo que todos nós nunca desistamos dos nossos sonhos. Que assim seja.